Oi, eu sou a Josi e tô aqui junto com meu marido Jack, né, Jack? Vamos aí. Pra gente contar pra vocês quais foram as perguntas aí feitas aí pelo cônsul, né, pra gente ganhar o visto americano. Pra quem acompanha aqui o canal, a gente esse ano, né, fez uma viagem pros Estados Unidos. E quem vê, né? Quem vê a parte bonita ali em Miami, em Orlando, né? Brincando na Disney, não sabe a dificuldade que é até você chegar lá. Porque o difícil não é você conseguir dinheiro para viagem. Claro que é difícil, mas você parcela em 10, 20 vezes. Eu acho que hoje em dia está bem acessível. E o que as agências não falam, pelo menos a maioria delas, é a dificuldade de você tirar visto para entrar nos Estados Unidos, cara. Porque é muito difícil. É complicadinho. Eu até fico imaginando as pessoas mais simples que compram viagem aí, esses pacotes de viagem super baratinho, mas não explicam, né? As agências não explicam essa questão do visto. Para você tirar o visto americano é bem complicado, não é bem assim. E hoje a gente trouxe para vocês exatamente as perguntas que o cônsul fez para nós, né, referente ao processo do visto, até para você ir se preparando. Se você está pensando em fazer uma viagem para os Estados Unidos ou algo do tipo, você vai saber exatamente o que o cônsul perguntou para nós em Porto Alegre. A gente fez a entrevista em Porto Alegre, aqui no sul do Brasil. Mas basicamente as perguntas são as mesmas, são bem parecidas. Uhum. O Brasil inteiro, porque a gente pesquisou, segue um padrão. Bom, a primeira coisa, a gente foi os três juntos, né? A gente já tinha feito passaporte e tal, agendou, preencheu todo um formulário pela internet, então eles já tinham todos os dados nossos lá no sistema deles. E depois a gente foi convidado a ir até lá para fazer a entrevista apenas para confirmar os dados e responder algumas outras perguntas que porventura ele viesse a fazer. Lembrando que a gente foi em família, né? Então era eu, meu marido e a nossa filha de 8 anos Isso, exatamente. Teoricamente é uma família perfeita, né? Vão pra Disney, o pai, a mãe, a filhinha pequena, então não teria como eles botarem muitos negado, né? Mas enfim, as perguntas. Trabalha em quê? Eu respondi, né? Eu trabalho como servidor público federal, que é o que eu atuo hoje no IBGE, e a minha esposa é estudante de Direito, eu fui respondendo por ela também, daí alguma coisa ela confirmava do lado, né? Mas eles não... Eles escolhem basicamente uma pessoa ali pra responder, não é tipo todo mundo que vai ficar respondendo. Sim. Tem uma pessoa principal que vai estar respondendo as perguntas. Pode ser que ele faça uma pergunta direcionada a outra pessoa, mas é basicamente uma pessoa que vai estar respondendo. Aí perguntaram onde eu trabalhava, né? E só que ele não perguntou exatamente, você é servidor público e tal, ele falou, há quanto tempo você é funcionário público federal? Eu tive que fazer um cálculo mental, né? Porque eu já estava há 4 anos no IBGE, mas eu já tinha trabalhado 7 anos nos Correios. Então eu no formulário eu tinha colocado só IBGE, mas se eu falasse diferente já tá mentindo, né? Então eu falei, trabalho há 4 anos no IBGE e trabalhei 7 anos nos Correios, então sou funcionário público federal há 11 anos. Aí ele não falou nada e foi para a segunda pergunta. Qual o seu cargo no governo? Eu falei, eu sou técnico em geografia e estatística, né? Técnico em informações geográficas e estatísticas, inclusive mostrei uma declaração do IBGE mostrando o que eu fazia, né? E ele falou daí depois o seguinte, mas você é formado em geografia? Eu falei, não, sou formado em administração. Ah, tá, porque o cargo técnico em geografia dele já ficou meio assim, né? Só que vai explicar para um cara americano, né, que no Serviço Público Federal você pode passar no concurso público simplesmente sem ter formação naquela área específica, se for um concurso nível médio, mas enfim. Tem que ter muito cuidado e prestar atenção nas perguntas que eles fazem, porque se você não entender direitinho e você responder qualquer coisa, ele pode estar achando que você está mentindo para ele. Aí ele vai negar, eles não pensam 2 vezes para negar o seu visto não, tá? Eles não têm muita... não adianta você querer chegar e ser super simpático que eles estão nem aí. Eles nem fazem muito contato visual com você. Eles não fizeram contato visual, eles não olharam. Ele não olhou, né? O cônsul, ele ficava só olhando pro computador e fazendo assim. Essa próxima aqui não foi nenhuma pergunta, ele quase que estava dizendo, afirmando, na verdade. Ele falou assim, então vocês estão indo visitar os parentes em Orlando? Daí a gente falou assim, não, a gente não tem parente lá, não. Realmente. Ele fez várias perguntas assim, meio que insinuando coisas já pra gente cair em contradição com o que foi escrito no formulário. Mas tem que estar esperto em relação a isso. Porque pra eles não é legal que você tenha parente lá.
Porque senão eles entendem que você vai e vai ficar mais tempo, né? Não vai só passear e vai voltar. É óbvio que não recomendamos que minta. Se você tem parente amigo, fala a verdade. Não mente, seja verdadeiro. Porque eles descobrem se você tá mentindo. Na hora eles conseguem notar se você tá mentindo, inventando historinhas, né? Outra pergunta. Vão pra onde? Mesmo eles sabendo que eles perguntam de novo, né? Aí a gente falou. Vamos para Orlando, vamos para Flórida, vamos passar por Miami também. Aí quando pretendem viajar? A gente teve que marcar exatamente a data que tinha colocado no formulário. Se eu tiver, por exemplo, eu coloquei junho de 2019 no formulário, mas se eu dissesse assim, eu vou agora em setembro, ele provavelmente ia achar estranho aquilo de alguma forma e talvez me viesse fazer outras perguntas. Outro detalhe é que você deve levar todos os documentos possíveis, assim, que você possa comprovar que tem bens, que você tem uma maneira de se sustentar no Brasil, que você não está indo lá insinuando que vai como turista e no fim vai acabar morando nos Estados Unidos, porque é esse o temor deles. Eles não querem que você tire o visto de turista e fique morando clandestino nos Estados Unidos. É por isso que é tão rigoroso, porque tem muito brasileiro que faz isso. O brasileiro, por favor, né? O brasileiro, ele tem aquele complexo vira-lata, né? Ele acha que nosso país é a pior coisa do mundo, que se ele for para os Estados Unidos vai ser tudo de bom e de melhor. Cara, tem coisas boas, mas também tem coisas ruins. É claro que não se compara às coisas ruins que tem aqui no Brasil. Mas o que eu recomendo é que você se esforce, você se dedique aqui no nosso país para você tentar fazer um país melhor. Se você tem esse sonho de ir para os Estados Unidos, também vai na fé, vai lá, mas saiba que se você tiver uma qualificação já aqui no Brasil, a tendência é que quando você chega nos Estados Unidos, você seja muito melhor remunerado. Agora, se você não tem nada aqui, lá também dificilmente você vai conseguir muita coisa. E não é bem por aí, né? Mesmo que você tenha já uma qualificação boa aqui, você vai chegar lá, talvez até subemprego de começo, talvez. E saiba falar inglês. Se não falar inglês, é complicado. É muito complicado. Eu conversei com muitos brasileiros que moram lá e a maioria deles vivia naquela bolha de brasileiros e trabalhavam como Uber, como taxista, como faxineiro. Não que sejam trabalhos ruins, não desmerecendo nada, mas os brasileiros que se destacavam lá, eles se envolviam mais com os americanos. Eles falavam inglês fluentemente. E é mais difícil, porque eles dão prioridade, né, para os que são de lá, não para brasileiro, não, né? Não queira desanimar aqui de ir para lá, né? Dá para ir, dá para tentar conquistar a América. Claro. A gente ficou uns 20 dias lá, mas foi o que a gente viu, a nossa opinião em relação ao que a gente viu lá. Uma coisa que você tem que pensar é que você não pode ficar nervoso. Quando a gente estava chegando lá no consulado, eu vi saindo uma mulher, né, com a cara, tipo, triste, assim, sabe? Dava pra ver que ela tava nervosa e ela falou que não conseguiu o visto, não foi aprovado. E eu acho que eles negam bastante visto se eles percebem que você tá muito nervoso. Então, às vezes, você quer realmente só ir passear, né? Só conhecer os Estados Unidos, mas você fica tão nervoso, achando que vai ter o visto negado, que acaba passando uma coisa que não é. Exatamente. E uma coisa que é importante falar aqui, é que quando o cônsul terminou a entrevista, ele ficou com o nosso passaporte, ele não nos devolveu, mas não disse nada, apenas disse boa viagem. E nós moramos no interior de Santa Catarina, né? A gente estava em Porto Alegre. Eu pensei, será que é boa viagem de volta pra casa? Será que é boa viagem pros Estados Unidos? Será que... ele falou boa viagem, e saiu e deixou a gente lá, tipo... acabou. Ele não falou assim, vocês tiveram um visto aprovado, vocês não tiveram, não entregou nenhuma folhinha, né, porque... Nada. Só que quem nos esclareceu foi a funcionária que estava lá, uma brasileira, né? Eu perguntei pra ela, será que deu certo? Será que não deu aí? A gente foi atrás, a gente teve que sair perguntamos pra uma brasileira, ela disse assim, ele ficou com o passaporte, vocês devolveu. Aí que tá a chave da questão, acho, né? Eu falei, não, ele ficou com o passaporte ali. então acho que deu certo. Então, não, daí ela falou assim, não, então deu certo, podem ficar tranquilos. Só que mesmo assim, né, a gente ficou naquela apreensão. A gente consultava o site lá do visto do consulado americano para ver e sempre continuava o mesmo status, não tinha sido feito nada. 3 dias depois, apareceu a seguinte mensagem: Administrative Processing, em processo administrativo. E essa mensagem significa que o seu visto está passando por um procedimento interno dentro do próprio consulado, que pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa não tão boa assim. Então ainda tem a chance de ser negado, eles ainda ficam pesquisando. Então, caso esse status persista por mais tempo, significa que por algum motivo eles estão analisando mais a sua vida, a sua solicitação, mas normalmente dura pouco tempo, 2, 3 dias,
E depois que passa por esse processo de análise administrativa, aí sim o visto é aprovado e eles mandam o seu passaporte para sua casa via Sedex. Foi o que aconteceu com a gente, pelo menos. Foi. E depois que você recebe o visto, né, só felicidade. Aí você fica... Aí você pode viajar por 10 anos, se não me engano. O novo visto é até 10 anos. Por 10. Isso agora pode ser. O novo visto é até... não vou falar isso. Não. Eu vou falar aqui algumas coisas que alguns documentos que a gente levou lá. A gente levou o comprovante, né, que você é servidor público federal, levou o meu certificado, né, da faculdade. Tudo que demonstra que você tem algo lhe aguardando no Brasil, que você não vai sair de uma hora para outra, né? Se você tiver bens no seu nome, você leva também, comprova que você tem casa aqui. A gente né, a gente mora de aluguel aqui no Brasil, então a gente teve que colocar isso também, colocou. A gente tem um terreninho no litoral lá que a gente levou a escritura. Se você tiver algum terreno, qualquer coisa no seu nome, você leva a escritura lá, porque pode ser útil. É legal. O cônsul vai analisar e vai pensar, não, o cara tem um terreno lá, ele não vai abandonar tudo, ele tem um emprego fixo, que ganha mais ou menos razoável, ele também não vai largar do nada com família, ela estuda lá. A chance de eu ser negada eu acho que era maior. Mas no final deu tudo certo, como eu falei, levei certificado, né, comprovando que faço faculdade, da minha filha também, do marido, enfim, leva todos os papéis. E assim, gente, uma dica assim, pra você mostrar que você tá confiante, coloca todos os papéis, todos os documentos. A gente chegou a levar até o crachazinho do IBGE, né? Levamos. Leva tudo que comprove que você tem vínculo aqui no Brasil. E a gente colocou numa pastinha os documentos e quando chegou, mesmo ele não pedindo pra gente os documentos, a gente chegou e eu falei, já coloca em cima na mesinha pra ele ver que a gente tá tranquilo, que a gente tem todos os documentos que ele pedir vai estar aqui. Sim, ele fazia as perguntas e eu dizia assim, por exemplo, você trabalha em que? Eu trabalho no IBGE, tal. Inclusive eu tenho aqui a declaração do trabalho. Ele não via a declaração, mas se ele sabia que eu tinha. Então, a gente já foi deixando bem claro que não tinha por que ser negado, né? Tinha nem por que ser negado. E foi esse o vídeo. Eu espero que tenha sido útil pra você, que se é teu sonho aí conhecer os Estados Unidos, conseguir aí o seu visto, que seja aprovado, vai ser, em nome do Senhor Jesus, vai ser. E foi esse o vídeo, né? É isso aí. Espero que a gente tenha ajudado aqui você que está nesse processo, que é realmente bem tenso, porque você gasta um bom dinheiro ali para solicitar o visto e não tem certeza alguma se vai ser aprovado. Mas eu espero que com as nossas dicas aqui, com o que a gente passou, com a nossa experiência, a gente tenha ajudado de alguma forma. Então, deixa bastante like, compartilha aí com o pessoal e beijo, até o próximo vídeo.